misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus, né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vamos lá na introdução. O tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Abra sua Bíblia em Mateus 22. Estuda Bíblia, 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 viu, irmãos? Você vai aprender a amar a leitura bíblica. Mateus 22, vamos lá? Mateus 22, versículos 37 e 39. Mateus 22. Amém? Encontraram? Mateus 22, 37 diz assim: E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Olha o 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, nós começamos com esses dois pilares que é o Sermão do Monte. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém? E ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, pastora, mas está difícil amar meu vizinho, viu? Tá complicado. Mas se você cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o seu próximo também. Amém? Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Você pode acompanhar comigo no estudo aí, amém? Primeiro, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, geograficamente. Disse que ele estava situado a mais ou menos 6,5 quilômetros
a oeste do Mar da Galileia, e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. 2. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narração que começa em Mateus 1, 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então vamos lá? Bíblia aberta. Primeiro, Emanuel. Vamos lá em Mateus 1, 23. Emanuel. Mateus 1, 23. Aleluia. Mateus 1, 23. Diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O segundo, nascimento em Belém, está no capítulo 2, versículo 6. Logo em seguida, em Mateus mesmo, amém? 2, versículo 6. E tu, Belém, terá de Judá, terra de Judá, não és o menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o governador que apacentará o meu povo de Israel. Amém? Isso é uma promessa, né? Uma promessa messiânica que diz a respeito de Jesus, né? Que fala que Judá não é o menor das tribos, que de Judá sairá o governador que apacentará o meu povo em Israel. Está falando de Jesus. Amém? O 3, o chamado do Egito, 2,15. Vamos lá? E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O choro de Raquel, 2,18. Em Ramá ouviu-se uma voz, lamentação e grande pranto. Raquel, que significa ovelha, chorava por seus filhos e recusava ser consolada, porque eles pereceram. Chamado de Nazareno, 2,23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, o que é guardado, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então foi profetizado, né? Quando na vida de Jesus, quando ele estivesse vivendo aqui na terra, que seria Jesus de Nazaré. Então ele morou em Nazaré, por isso chamava ele de Jesus de Nazaré. Foi onde nasceu. Amém? João Batista é o 6. Uma voz no deserto, 3:3. Porque este é aquele quem o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai para ele veredas retas. Aqui fala de João Batista. Ele preparou o caminho para Jesus, tanto que quando ele batizava, né, ele dizia: eu não sou Jesus, mas ele virá.
Eu estou só preparando o caminho para ele. Mas eu não sou Jesus. Virá um que é maior do que eu e que eu não tenho nem direito de desatar a sandália dos seus pés, de tão grande e poderoso e significativo que ele é. 7. Uma grande luz. Mateus 4, de 14 a 16. Está dando para acompanhar direitinho, irmãos? Está dando para entender? Amém. Mateus 4, 14 a 16. Diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando disse: terra de Zebulon e terra de Naftali, o caminho do mar, o outro lado do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz lhes resplandeceu. Amém? Então a palavra de Deus aqui nos fala que o mundo estava em trevas, o mundo estava numa região da sombra da morte, mas quando veio Jesus, apareceu-lhe a luz e libertou o povo, trazendo para os dias de hoje. Se nós estivermos nas trevas, se nós estivermos num lugar de sombra da morte, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos que Jesus é a luz, Ele ilumina o nosso caminho e nos tira das trevas. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O 7, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte: as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declarações de sabedoria, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus. O Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, você só pode viver uma vida nova a partir do momento que você confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Amém? Quando você crê que Ele se entregou na cruz para te salvar, para te dar uma nova vida, assim você tomará posse do reino de Deus. Amém? Ponto 3 aí. A quem se destina o Sermão do Monte? Vamos entender a quem se destina o Sermão do Monte. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia, que está registrado em Mateus 7, 28. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Amém? O Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. O Sermão do Monte é destinado a todo aquele que quer mudança de vida, a todo aquele que quer novidade de vida, viver com Jesus, viver para Jesus, viver em Jesus. Amém? No ponto 2, as bem-aventuranças e o caráter do
Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Olha que interessante, estamos aprendendo até grego, hein? Makarioi, olha que interessante, significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Na vida dos que dependem de Deus. Então nós temos que depender do Senhor. Tem muita gente que tem aquele espírito independente, né? Que pensa assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do meu vizinho, eu não preciso de ninguém. Isso se chama espírito independente. Isso é dar brecha para o inimigo agir na sua vida. Então, que sejamos dependentes de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade e não com falsidade. Porque não adianta você vir na igreja, sentar no banco, levantar a sua mão para adorar, para louvar, e o seu coração está com ódio, com raiva, com rancor, com falta de perdão. Amém? Temos que adorar Jesus com sinceridade. Essa adoração, com certeza, Ele vai receber. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro. Que promessa, pastora? Promessa de vida eterna. Amém? Então, a promessa de Deus é que sejamos felizes aqui na terra, e fala também do futuro, que é a nossa vida eterna com Jesus. Aleluia! A fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, em Mateus 5, de 1 a 11, as bem-aventuranças que nós já lemos, são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância, persevera no caminho, e com isso participa das bênçãos divinas e da salvação. Então, você vai ser participante das bênçãos e da salvação se você perseverar. Amém? Se você perseverar na fé, se você perseverar na presença de Deus. Porque às vezes a pessoa está na igreja e quando surge um problema, uma dificuldade, ela já sai da igreja. Já não quer mais adorar Jesus, se decepcionou com alguém. Mas espera lá, quem decepcionou? Foi o homem ou foi Jesus? Quando você entender que Jesus, ele não decepciona ninguém, você vai perseverar. Amém? Você vai permanecer firme. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que fala da salvação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras
desta profecia. Que profecia, pastora? A Bíblia. E bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nela estão registradas, porque o tempo está próximo. A volta de Jesus está próxima. E Deus tem nos dado muitas oportunidades de estar na presença dele. Mas só que Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele não vai forçar você a ir para o céu. Ele não vai pegar você e socar no seu coração a presença dele. Não. Ele quer trabalhar na sua vida quando você deixar. Jesus é educado, né, irmãos? Não é igual o diabo que sai entrando na sua vida de qualquer jeito, arrasando tudo. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E a palavra de Deus diz que o tempo está próximo, para que possamos nos ajeitar na presença de Deus e servi-lo e garantir a nossa morada eterna com ele. Amém? 2. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino, onde nós lemos em Mateus 3:2, né? Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Letra A. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus. Vamos lá na Bíblia? Lucas 17:21. Quando o nosso coração se rende à soberania de Deus. Lucas 17:21. Lucas 17:21. Diz assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, a adoração a Deus, a nossa vida com Deus está dentro do coração. Amém? Não está perdido por aí. Olha, o reino de Deus está ali. Olha, o reino de Deus está do outro lado. Olha, o reino de Deus está um fulano de tal. Não, o reino de Deus está dentro do seu coração. Amém? A letra B. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande Rei. Pastora, o que é uma experiência salvífica? É quando você confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que não tem nenhum outro para você adorar, para você dobrar os seus joelhos, para você carregar no coração. Você crê que Jesus morreu na cruz por você, você acredita
que Jesus morreu na cruz por você. E quando você confessa isso, você passa pela experiência salvífica, você passa pela experiência do batismo nas águas, e então você desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Então a palavra de Deus aqui em Marcos 10, 25 vai nos confirmar isso. Abra lá a sua Bíblia. Marcos 10, 25 e 26. Mateus, Marcos 10, 25 e 26. Vamos ver a confirmação do que lemos agora? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram ainda mais assustados, dizendo isto entre eles: e quem poderá então salvar-se? Aqui a palavra de Deus está falando quando a pessoa põe a riqueza em primeiro lugar, quando a pessoa põe os bens materiais em primeiro lugar, quando a pessoa deixa o dinheiro ser o seu senhor. E não podemos deixar isso acontecer. O dinheiro é bênção, com certeza, desde que você seja o patrão dele. Ele não pode ser o seu patrão, você que tem que dominá-lo. Amém? Porque se você deixar o dinheiro falar acima, além de Deus, você vai passar a adorar o dinheiro e fazer tudo por dinheiro. Mas se você passar a ser o patrão do dinheiro, você vai ser bem-aventurado na sua vida financeira e abençoado nessa terra. Amém? Letra C. A igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de bênçãos, com o coração regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem Deus como soberano, acima de tudo, de todas as coisas. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Amém? Letra D. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 22. Vamos confirmar essa leitura? Romanos, fica depois de Atos, 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23. Diz assim: porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente e suporta as angústias das dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos, aguardando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Então, por todas as lutas, por tudo que você passar neste mundo, fique firme, aguardando a redenção do nosso corpo, da nossa morada com Deus, a nossa vida eterna com Deus, porque o corpo vai ficar e o espírito volta para Deus que o deu. Amém? Terceiro ponto aí: os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto,
a retidão, justiça. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. Sétimo, a pacificação. Oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Então, esses 8 pontos aqui que nós acabamos de ler é de suma importância que tenhamos em nossa vida. Pastora, como eu vou conseguir essas 8 virtudes na minha vida? Através do Espírito Santo. Somente Ele vai poder te dar acesso a isso. O quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino. Amém? Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Então, nós podemos ser verdadeiramente felizes nessa terra, sim, quando nós praticarmos essas qualidades do reino de Deus. Repito, nós só vamos conseguir praticar essas qualidades através do Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Então, nós temos que ser coerentes às nossas atitudes. Amém? Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Abra sua Bíblia em Mateus 5, 1. Vamos ler lá novamente, nós já lemos, mas vamos ler lá, porque fala sobre o perdão. Mateus 5, 1. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5, 1. Diz assim: vendo as multidões, ele subiu ao monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E a sua boca começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos bem-aventurados quando nós liberamos perdão. O primeiro a ser ajudado somos nós mesmos. Amém? Quando nós liberamos perdão, nós não estamos ajudando a outra pessoa, não. Você sabia disso? Que nós estamos ajudando é nós mesmos. Quando nós liberamos perdão, é isso que acontece. Porque quando nós temos rancor, raiva, ódio de alguém, aquilo nos atrapalha a ter uma vida com Deus. Nos atrapalha a ter uma vida com
Jesus. Amém? Então nós temos que liberar o perdão. Mas pastora, pastora, que fulano de tal fez tão mal para mim. Libere o perdão. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como você vai ter acesso ao reino de Deus. Lembrando que perdoar não é esquecer não, viu, irmãos? Nós, graças a Deus, nós não temos amnésia não. Perdoar é você lembrar do mal que a pessoa te fez sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Você vai lembrar isso. Não tem como você esquecer. Ninguém tem amnésia, não é verdade? Não tem como você esquecer que a pessoa fulano de tal me fez mal. Você perdoou. E você vai entender no seu coração que você perdoou quando você lembrar daquele mal que a pessoa te fez, sem rancor, sem raiva. Fulano fez esse mal para mim, mas eu perdoei. Então você vai entender que você perdoou aquela pessoa quando você lembrar sem mágoa. Amém? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você pode até lembrar, mas lembra sem mágoa. 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Amém? Eu vou repetir isso aqui que é muito importante, gente. O cristão que pratica as 8 beatitudes, ou seja, humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. A pessoa que pratica essas beatitudes, ela entra numa nova dimensão, ou seja, você cresce espiritualmente. Amém? Você entra numa nova dimensão. Você tem acesso às bênçãos de Deus. Amém? Você abre caminho para as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Amém? E vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltratam e o perseguem. Vamos lá ver isso na palavra de Deus? Mateus 5:44. Mateus 5:44 diz assim. Olha o que Jesus nos ensina. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos ultrajam e vos perseguem. Nossa, pastor, eu amar o meu inimigo? Difícil, hein? Complicado. Mas quando você abre o seu coração para obedecer a Deus, quando você abre o seu coração para receber Jesus na sua vida, você vai amar o seu inimigo. Você vai abençoar os que vos amaldiçoam e orar por aqueles que vos ultrajam e vos perseguem. Amém? Amém, irmãos? Tá dando para entender direitinho?
Aleluia. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Amém? Então vamos para a conclusão. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém? E como Deus quer que sejamos? Coração aberto. Coração para amar a Ele sobre todas as coisas. Coração para amar o seu próximo como a si mesmo, como a você mesmo. Amém? Então vamos revisar rapidamente o que a instrução do capítulo 5 de Mateus anuncia. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anunciam o título do Sermão do Monte. Amém? Confere aí no seu estudo. 2. Como podemos considerar os ensinos do Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. 3. Qual o significado da expressão bem-aventurado? A expressão bem-aventurado é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus. Então essa expressão de felicidade total vai manifestar na sua vida quando você se depender totalmente de Deus. Amém? Então, estão sobre o seu domínio e soberania e seguem Jesus com sinceridade. O que podemos identificar no Evangelho de Mateus? No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. 5. Com o que o reino de Deus é comparado na Bíblia? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. Amém? Digam graças a Deus, digam assim seja e digam amém. Amém? Então, nós aprendemos nessa noite sobre as bem-aventuranças. Amém? Vocês gostaram, gente, do estudo? Amém. É muito bom aprender da palavra de Deus. Amém? É muito bom aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, como eu falei no começo, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então nós vamos ter esse estudo toda terça-feira. Venha participar, não falte. Nós vamos, na semana que vem agora, a nossa segunda lição será Sal da Terra, Luz do Mundo. Muito forte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem alguma pergunta para fazer? Estudo bíblico tem essa possibilidade, né? É mais tranquilo, né? É um culto de adoração a Deus, normalmente,
mas é um estudo onde podemos tirar as nossas dúvidas. Amém? Eu não sei tudo, mas o que eu sei, né, nós vamos aprender, né, um com o outro. Quando eu estou preparando a mensagem, eu estou aprendendo. Quando eu estou ministrando a palavra para vocês, eu estou aprendendo também. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso mostra que os alunos estão bem aplicados. Amém? Glória a Deus, aleluia por isso. Amém? Queridos, pergunta? Amém, glória a Deus. Amém, pode fazer. Sem o perdão, nós não entraremos no céu, não é isso? Isso, é porque assim, Jesus ensina a perdoar, não é verdade? Porque se você está com aquela mágoa no seu coração e não perdoa, não tem como o Espírito de Deus agir na sua vida. E se Jesus não pode agir na sua vida, se o Espírito de Deus não pode agir dentro do seu coração, não tem como você ganhar a eternidade. Por quê? Porque se você não perdoa o seu próximo, é sinal de que você não ama Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou apaixonado com Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, mas aquele vizinho meu ali, eu quero que ele morra. Tem gente que é assim, é sério, eu conheço pessoas assim. Você conhece também? Eu conheço pessoas assim. Então, quando nós não perdoamos, não tem como o Espírito Santo de Deus agir no nosso coração. E se você não ama o seu próximo, que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, por isso a importância do perdão. Amém? Por isso a importância do abrir o coração e perdoar, e liberar perdão. Você vai ver que você vai tirar 100 quilos das suas costas. Aquele peso espiritual vai sair das suas costas. Você vai andar livre, tranquilo, feliz. E aí você vai adorar a Deus de verdade. E aí você vai abrir o coração. E aí você vai conquistar a sua vida eterna. Amém? Deu para entender? Amém. Mais alguma pergunta? Como a gente fala assim, a gente está pensando de frutos do Espírito. Quando a gente confessa Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? A gente passa pelas águas, né? A gente recebe, no mesmo momento, a gente recebe o Espírito Santo. E aí é vida com Deus, é vida de oração, é vida de jejum, é aplicar-se na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. E aí os frutos do Espírito, você vai dando espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Aí os frutos do Espírito vão se manifestando. A partir do momento que você abre o seu coração e se entrega, aí o Espírito Santo vem e acha lugar no seu coração para agir. E aí os frutos vão aparecendo. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu aguardo vocês semana que vem. Convide mais pessoas. Eu quero pedir o presbítero Diácono Pedro para entregar 2 convites para cada um, para você convidar mais pessoas. Amém? Convida mais pessoas. Se você quiser mais de 2, pode pegar. Convide mais pessoas que queira aprender da palavra de Deus. Amém? Que queira se identificar com o reino de Deus. Amém? Vamos adorar a Deus agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Adore a Deus com o melhor que você trouxe essa noite. Pegue na sua mão a sua oferta. A palavra de Deus diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E você vai provar de Deus. Você vai provar a fidelidade de Deus através da sua fidelidade. Amém?
Adore a Deus com o seu dízimo, a sua oferta. Levante para o céu a sua oferta. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor através da oferta. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando a vida financeira de cada um dos teus filhos. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra sobre as nossas vidas, trazendo a prosperidade e a proteção na nossa vida financeira. É o que nós pedimos e te agradecemos. Abre as portas que estão fechadas. Multiplica em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora. Fique de pé no seu lugar. Vamos pichar um pouquinho, né? Ficar muito tempo sentados. Pegue na sua mão, se você trouxe peça de roupa, documento, fotografia. Eu quero pedir ao diácono Pedro para ungir as nossas mãos, as mãos de todos aqui presentes. Amém, glória a Deus. Receba a unção divina de Deus nesta noite. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos. E ore a Deus nesta hora. Presente a sua vida. Amém. Ungiu todo mundo? Ai, oferta? Deixa eu colocar aí dentro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de paz. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Toca agora, ó Deus, da cabeça à planta dos pés. Esteja abençoando os teus filhos, ó Deus, poderosamente. Ó Deus, traz a resposta. Traz, ó Deus, a porta aberta. Ó Deus, em nome de Jesus, que o destravar do Senhor seja na vida dessa pessoa agora, em todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, saúde. Traz, ó Deus, paz. Traz, ó Deus, cura. Traz, ó Deus, decisão no Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está representando algum familiar, toca agora, ó Deus, no seu familiar. Toca agora, ó Deus, na pessoa que está sendo representada, em nome de Jesus. Traz a tua resposta, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus, vertido na cruz, seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Seja sobre a vida daquele que crê, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Digam graças a Deus. Digam assim seja. E digam amém. Amém. Receba a vitória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o céu. Eu vou despedir com vocês com a bênção apostólica. Já deixo o convite aberto para os irmãos. Quinta-feira é a quinta-feira profética de cura e libertação. Amém? Convide mais pessoas, eu aguardo você aqui na quinta-feira profética de cura e libertação. Se você for representar alguém, traz foto, fotografia ou peça de roupa, ou se a pessoa está fora, traz o nome da pessoa e vamos orar. Amém? Levante sua mão para os céus, receba a bênção apostólica. E que o amor de Deus Pai, quando eu falo o amor de Deus Pai, vocês respondem amém. E que o amor de Deus Pai,
A graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Até quinta-feira. Deus abençoe. Graça e paz para a sua vida. Amém?